Fala galera, paz do Senhor, quem fala aqui é o Victor Souza e eu tô aqui juntamente com meu amigo, meu irmão, presbítero José de Almeida. Estamos aqui no Papo de Bíblia e antes de qualquer coisa eu quero te convidar a estar conosco nesse novo projeto. E antes de nós iniciarmos essa conversa, quero te pedir para você não se esquecer de se inscrever no canal, deixar teu like, comentar, mandar para 1, para 2, para 3, para o reino ser alcançado. Fala aí, José. Fala galera, paz do Senhor. Como já foi apresentado aqui, quem vos fala é José de Almeida. Estamos aqui iniciando esse projeto que creio que vai alcançar vidas, o reino vai expandir. Esse projeto que nasceu no coração do Vitor, para o nosso coração. E creio que esse projeto vai ser top, esse papo de Bíblia. Vamos falar sobre o reino, vamos falar sobre Bíblia e vai alcançar pessoas, vai ser top. Coloca a gente que vamos expandir o reino. Isso, gente, sensacional. Antes de nós iniciarmos nosso caminho aqui, eu quero agradecer aos patrocinadores, que é o nosso amigo Júnior. Viu, Júnior? Muito obrigado por estar nos ajudando nessa caminhada. Nossa amiga Carol Design, Manicure, Deus abençoe. E o José vai falar outra pessoa que patrocinou. Fala, José. Não, esse patrocínio vai ser voluntário mesmo, foi algo de Deus que tocaram no coração para ajudar a gente. Falou que não precisava divulgar o nome. Então, muito obrigado a vocês que estão junto conosco nessa caminhada e vamos ao que interessa, porque o papo aqui é de Bíblia. Então, gente, hoje eu e meu amigo Josué, nós vamos falar um pouco da história do profeta Jeremias, um profeta que foi muito conhecido para a história de Israel, que ministrou no tempo de Judá ali. E hoje nós vamos falar sobre a crise existencial que Jeremias vai enfrentar ao decorrer do seu ministério. É isso, gente. Vamos falar sobre essa crise existencial que, por alguns anos, né, Vitor, na faculdade, nós já estudamos Jeremias acho que há mais de 2 anos. E é um livro que fala muito conosco, que nos acompanha bastante. Nós vamos apresentar a crise existencial desse profeta, porque Jeremias ele vivenciou algumas crises internas. E essas crises internas falam muito sobre o chamado de Jeremias, aquilo que o Senhor confiou no coração de Jeremias, depositou nas mãos deles. E nós vamos apresentar sobre a crise existencial e o propósito de vida de Jeremias. Vamos falar sobre o chamado, porque em todo momento Jeremias ele entendeu que, por mais que ele tenha vontade de existir, o chamado que arde nele é mais forte do que a vontade de parar. Jeremias é conhecido como um profeta do choro, né? Isso. Para mim, um dos profetas que mais sofreu biblicamente falando. Ao lado dele, o profeta Ezequiel, também que foi um período quase igual, mas a história de Jeremias é tão particular e única que o próprio Deus disse que ele escolheu Jeremias desde o ventre da mãe, né, Josué? Deus diz no capítulo 1 que antes que ele fosse formado, antes que ele fosse criado, Deus já tinha um propósito para a vida dele. Isso é muito genial que antes de ele ser projetado, Deus já tinha um projeto profético para a vida de Jeremias. Uau. E é tão lindo porque a gente sabe que a linhagem de Jeremias, Josué, é uma linhagem de família sacerdotal, né? Ele estava sendo preparado, estudado para ser sacerdote, mas o plano de Deus era que ele fosse profeta. O que você pode me falar um pouco sobre isso, Josué? Isso é muito lindo, Vitor, porque, como você falou, a linhagem de Jeremias ele é para ser sacerdote. Jeremias ele estuda na escola para ser sacerdote, Jeremias ele entende a lei, Jeremias ele paralisa um pouco do seu tempo para se dedicar às escrituras. Ele tem uma base sacerdotal em casa e ele sabe do que ele tinha em questão de ser sacerdote. Ele era filho de sacerdote, obviamente ele será um sacerdote. Só que Deus ele olha para ele e fala: Jeremias, você estudou para ser sacerdote, você é filho de sacerdote, mas o que eu tenho contigo é totalmente ao contrário daquilo que você projetou à terra. E isso é muito lindo, porque Jeremias ele sai da sua cidade natal e vai profetizar, principalmente em Jerusalém, bem especificamente espaço geográfico em Jerusalém. E é lindo, porque ele prepara para ser sacerdote e Deus fala para ele: não, você vai ser o profeta. E assim às vezes na nossa vida, a gente tem os nossos planos. É muito bom falar aqui nos nossos planos. Eu projetei para ser alguém, para ser uma coisa. Você se projetou, você fez concurso, você passou até mesmo no teu concurso, que você vai falar depois. Eu passei na faculdade de psicologia, passei na Estácio, eu projetei para isso, fiz esse vestibular, passei. Deus chegou para mim e falou assim: não, eu quero você fazendo teologia.
Eu projetei algo, Deus mudou totalmente meu percurso. Falou, não, quero você fazendo teologia. E eu passei também numa universidade de São Paulo, pronto para ir. Deus falou, não, quero você fazendo teologia. E graças a Deus eu concluí, mas eu tinha um propósito no meu coração. Só que o propósito de Deus é totalmente diferente do nosso propósito. Então a gente pode ver que dentro dessa história de Jeremias, o plano grifado que a família dele, que a casa dele, né? Vamos falar assim, aquela hereditariedade de questão de ministério, questão de sacerdócio, para a família seria aprovado, mas para Deus estava sendo reprovado, porque Deus tinha um plano maior. Uau. Naquele tempo, Deus não estava precisando de um sacerdote, Deus queria um profeta. Um profeta. A ponto de que Deus dizer que Deus sondava ele dentro do ventre. Antes dele ser formado, Deus já sondava ele. Então, isso também dá a conotação que ninguém nasce à toa, né? Isso. Todo mundo nasce para um propósito. Isso. Todo mundo nasce para uma chamada. E Jeremias nasceu para ser profeta. Uau. A ponto de Deus dizer para ele, ele vai dizer, eu sou uma criança. Como é que eu vou falar que eu sou uma criança? E Deus diz para ele, não diga que tu é uma criança, porque somente tu abre a tua boca que eu encherei. Porque toda pessoa que Deus entrega uma chamada, o próprio Deus se responsabiliza para cuidar da pessoa ou para ser com a pessoa dentro daquela chamada. E Jeremias já vivenciando isso aí, né? Isso é muito interessante, porque, como você falou, a família dele tinha um projeto para ele. Só que o projeto de Deus é totalmente diferente. Por mais que tenhamos sentimentos, o propósito de Deus é maior do que os nossos sentimentos. Nós temos pensamentos, sentimentos em ser alguma coisa, mas o propósito de Deus, o chamado de Deus é maior do que os nossos propósitos. Aí Deus chega para Jeremias e fala, Jeremias, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Ele projetou até um certo tempo, só que Deus chega para Jeremias, Jeremias, você projetou até aqui, só que daqui para frente sou eu. Daqui para frente é eu que vou conduzir a tua chamada. Mas Deus, eu vou ser sacerdote? Não, tu vai ser profeta. E ser profeta é entender o chamado de Deus. Ser profeta é você profetizar no meio da dor, dar um abraço quando você está precisando dar um abraço. Ser profeta é você ter palavras para alguém quando você precisa de palavras. Quantas vezes aí que nós vamos falar, vamos usar o texto base em Jeremias 20, quantas vezes Jeremias ele quis parar, mas Deus fala, Jeremias, levanta, profetiza. Quantas vezes Jeremias quis desistir da sua crise interna e Deus fala assim, não, essa crise existencial não pode paralisar o teu propósito. Essa crise existencial não pode paralisar o meu chamado na tua vida. Então, o tempo que Jeremias ele está profetizando, Josué, é um tempo muito grande de apostasia, né? De idolatria muito grande. Israel já não vive mais o altar, Judá já não quer mais o propósito, Judá já está fora dos padrões que Deus tinha para eles. E Deus estava mostrando para Jeremias que a mensagem dele seria uma mensagem de arrependimento para fazer o povo voltar. Jeremias levanta no capítulo 2 e Deus diz na boca de Jeremias que Deus tinha saudade de quando o povo era santidade. Quando o povo estava no deserto, quando o povo era alimentado com maná, quando Deus sustentava com água, quando a roupa no corpo não envelhecia, o sapato no pé aumentava, né? Isso. Então, Deus estava com saudade, porque Deus estava falando para Judá que eles só eram santidade no deserto. No deserto. Depois que Deus deu a terra prometida para eles, o povo mudou do conceito de santidade e começou a se perder e estava mudando o propósito, né? Mudando a fonte para caçar a terra nas rotas. Jeremias vai dizer isso. Então, Deus estava mostrando que a mensagem de Jeremias é para fazer o povo voltar. E como a gente já ouviu muito amigo nosso dizer, que Deus é um tipo de ser que não fere ninguém e expõe para matar. Deus fere e faz alguém voltar. Então, todo ferimento de Deus é para tratar. E Deus estava ferindo Judá para fazer Judá voltar para o altar. Voltar a funcionar. Foi o que tu falou, é muito lindo, porque no capítulo 1 Deus chama Jeremias, Jeremias entende que não é ser sacerdote, sim profeta. No capítulo 2 ele já entende como o povo estava, foi o que você falou. Deserto cresce, mas esquece totalmente o Deus do deserto, o Deus que abençoou, para cavar cisternas rotas que não retém água. O povo esperava a chuva cair para encher a cisterna, só que a cisterna não era capaz de saciar os prazeres e a vontade do povo. Aí Deus fala, olha só, eu sou o manancial de água viva que preenche
os prazeres momentâneos, os prazeres do povo. Só que o povo prefere os prazeres da vida do que o manancial que é Deus. E Jeremias começa a entender, não, peraí, o ambiente que eu vou profetizar não é qualquer ambiente. Mas só que Deus fala para Jeremias, eu estarei contigo. Só que no capítulo 1 ele vê que Deus está com ele, mas no capítulo 2 ele fala assim, estou contigo. Mas aqui, essa é a situação que já está se encontrando. Esquece a fonte para procurar prazer. Isso é muito lindo, Josué, isso é muito magnífico, porque quando o capítulo 2 fala de fonte, que é Deus, e se externa rotas aos prazeres que o povo está procurando, Isso. há uma diferença muito grande entre fonte e cisterna, porque a água da cisterna é uma água parada, Uau. mas a água da fonte é uma água constante, né? A água da fonte ela se renova 24 horas. Ela não dá cheiro, é uma água pura. Então o povo estava largando aquilo que era puro, aquilo que era constante, para correr atrás de algo que era parado, que dava cheiro. Isso é né? magnífico. E a água da cisterna tem tempo para acabar, mas a água da fonte é permanente. Então Deus estava totalmente ali com o povo falando assim, vocês estão trocando eu que sou a fonte para procurar cisterna. Tem cara que tem, mas quando alguém abre para beber, não tem. Não tem. É muito perigoso, né, José? Isso. E Deus estava mostrando isso para Jeremias. Isso aí. Mostrando isso para Jeremias, o que tu falou é lindo. Porque a água da cisterna acaba. O prazer acaba. E quando o prazer acaba, o que acontece? Eu corro para a fonte, né? Correu para a fonte. Só que a fonte, ela nunca para de jorrar. Uau. E é isso que o povo não entende. O povo procura prazeres momentâneos. E quando a cisterna acabar? Uau, você está falando aí, Deus está falando aqui no meu coração, que a cisterna deixa de ser cisterna por falta d'água, mas a fonte nunca deixou de ser fonte, porque a água da fonte nunca acaba. Isso é magnífico. Isso é muito bom, isso é muito bom. E é isso que, fugindo um pouquinho do contexto, é isso que, fazendo uma analogia, é isso que Jesus vai fazer para aquela mulher. Você procura água no poço, mas agora a fonte se apresentou para o poço. Aqui tu vem todos os dias, eu sou a fonte inesgotável, nunca mais terá sede. Isso é muito lindo. É porque certamente quando a fonte para do lado do poço, a fonte mata o poço. O poço tem uma história. O poço pode ter até um histórico, mas a fonte, a água é diferente. É isso. Né? Então, nesse projeto, nesse caminhar, a gente vai ver que Jeremias vai ter muita resistência no teu ministério. Isso. Né? Muita resistência, porque foi um tempo muito difícil. A palavra na boca dele era, povo, volta a ser quem vocês eram. Volta a ser santidade, volta a buscar a Deus em espírito e em verdade. Porque senão, Deus vai levantar os caldeus, a Babilônia, para tratar de vocês. Então, a Babilônia, no tempo de Jeremias, era ferramenta de Deus para fazer o povo voltar para o altar. Então, parece que o povo não deu muito crédito na palavra de Jeremias, né? A ponto que a gente vai ver muito impasse, Jeremias pregando ali diante do povo, e parece que o povo não deu muito valor àquela palavra. E a gente sabe que dentro desse caminho, Jeremias vai ter muitas dores. O próprio capítulo 7, Jeremias ele vai profetizar no templo. E a palavra do Senhor diz que quem governa o templo naquela época vai recusar a palavra de Jeremias, pelo fato de Jeremias não poderia nem pregar dentro. Jeremias ele tinha que pregar fora, pelo fato que ele estava na porta do templo profetizando, né? Dizendo que vocês têm vestes brancas, vocês têm tudo que mostrando que Deus está, sendo que Deus não está aí. Porque vocês não deixam Deus entrar. Vocês têm um culto agora, mas depois do culto vocês procuram teus prazeres, procuram Baal, procuram deuses estranhos, né? Isso, deuses estranhos. O povo, ele sabe o caminho do sacrifício, sabe o caminho do holocausto, sabe o caminho, né, do culto. Só que quando acaba isso, o povo se mistura. Eles pegam bolos e apresentam para deuses estranhos, Deus Inanna, Deus Star. Eles apresentam os prazeres deles para outros tipos de deuses. O povo sabe que é o caminho do sacrifício, mas o povo está totalmente ao contrário do caminho do que é altar de fato. É isso que Jeremias ele profetiza. E o próprio Josias, o rei Josias, ele reinou um pouquinho no período de Jeremias, ele reina tentando trazer reforma. Ele consulta a palavra e traz reforma, porque não tem como reformar sem palavra. Ele reforma dentro para depois reformar fora. Só que o povo está tão afastado do altar que o povo não dá crédito a isso. E Jeremias está totalmente dizendo, eu preciso profetizar, eu preciso falar porque o povo precisa voltar
o que é altar. E Jerusalém tem fama de que está vivo, mas está morto. Já vive status. É um lugar de adoração, é um lugar de onde tem que dar tributos a Deus, só que o povo está totalmente afastado do altar. O povo até sabe o que é sacrifício, mas quando acaba ali, como se fosse, acaba o culto, eu já misturo pelo aquilo que minha carne está pedindo. Excelente. Então eu vou até o culto, ou até ofereço sacrifício, só que como João fala, né? O que adianta se vestir de branco, se vestes branca, se meu coração está afastado daquilo que eu estou vestindo? Adoração, o famoso rasga as vestes, mas não rasga o coração. Isso é magnífico. Rasga a veste, mas não rasga o coração. É isso que Jeremias está batendo, é isso que Jeremias está profetizando. E profetizar quando tudo tá bom, Vitor, é tranquilo, pô. Quando eu profetizo quando tudo tá favorável a mim, é tranquilo. O difícil é eu profetizar quando não estou vendo nada. Esse é o complicado. E é muito interessante que a gente vê que Jeremias vai bater de frente, né, com esses sistemas que foram criados, mas quando o tempo passa, no capítulo 11, se não me falha a memória, Jeremias vai começar a ter seus levantes. A Bíblia fala no capítulo 11, se não me falha a memória, que os geanatotes da tua casa começaram a tramar contra Jeremias, pelo fato da tua mensagem ser uma mensagem pesada, ser uma mensagem muito dura. E ele vai orar a Deus, dizendo a Deus que eles estavam se levantando e intentavam contra a vida de Jeremias, pelo fato de uma mensagem que não era de Jeremias, era da parte de Deus, né? E ele disse para Deus que eles estavam tentando contra Jeremias. Isso é muito contraditório, porque lá no capítulo 1, versículo 19, Deus diz para Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. E a gente vai ver que, se a gente pegar 3 textos dentro da trajetória de Jeremias, toda vez que ele fala, que ele prega, parece que o povo prevalece contra ele. Isso. E Jeremias vai entrar em um choque, né? Que ele diz, parece que toda vez que eu falo, eles prevalecem, eles se levantam, eles vêm na contramão pelo fato da mensagem que eu tenho. Se não me falha a memória, até calabouço ele enfrentou. Calabouço. Né? Calabouço, prisões, enfrentou contra isso. Isso aí que tu falou é lindo. Que parece que Jeremias profetiza e tipo, o Senhor falou que estaria comigo. Eu estudei para ser sacerdote, tudo vai dar certo. E agora tá todo mundo prevalecendo contra mim? Calabouço, ele apanha, ele vai viver, ele é preso ali dentro daquele calabouço ali. Ninguém dá nada, ninguém me dá de beber, ninguém dá de comer. Eu profetizo, eu prego a palavra e o povo está totalmente contra mim. E é interessante, gente, estar apressando que chegou um certo ponto do ministério de Jeremias, que Jeremias está tão entregue à chamada que ele tem, que ele vai orar, capítulo 15, se não me falha a memória, ele vai orar e Deus vai dizer para ele, eu não quero mais ouvir a tua oração. Eu não quero mais saber, não ore por ele. Deus vai impedir de Jeremias de orar pelo povo. Pelo fato de Jeremias estar falando, pregando, e o povo não quer ouvir. Né? E Deus fala assim, Jeremias, capítulo 15, não traz esse povo diante de mim, nem que Moisés e Elias apareça diante de mim, eu vou livrar esse povo. Uau. Então Deus já estava se levantando para dizer assim, já que eles não querem ouvir a mensagem de libertação e arrependimento, agora eu vou julgar. Agora eu vou levantar a Babilônia com força, com velocidade, para que possa dominar esse povo, para esse povo entender que eu sou Deus de verdade. Né? E como diz o nosso amigo, né? Judá só funciona quebrada. Judá só funciona quebrada. Então Deus ele levanta essa força para o povo entender como estava afastado do altar. E aqui a gente, como dizem, né, os pregadores, quando a gente diz, aqui a gente começa a pregar. E damos esse pano de fundo para entendermos que Deus ele estava com Jeremias. Só que chega um momento da vida de Jeremias, chega um momento da vida de qualquer profeta que vai vivenciar alguns tipos de crises internas, alguns tipos de complexos. E eu quero que você fale dessa crise interna de Jeremias. É nosso texto base, capítulo 20. Capítulo 20, essa crise interna que se inicia na vida de Jeremias. Ele profetiza e nada muda. Só que ele chega num momento e fala assim, Senhor, o Senhor me chamou lá atrás, passa anos e anos, será que o Senhor não está comigo? Então eu quero que tu fala essa parte dessa crise, e é onde nós vamos dar esse pontapé inicial sobre a crise interna do profeta. Então hoje a gente está falando isso, né, sobre a crise existencial desse profeta, que é o capítulo 20, que é a nossa base.
E isso é muito lindo porque quando alguém fala, eu quero ser profeta, Deus me chamou para ser profeta. Isso. E o povo deve achar que ser profeta é ter carro do ano, ser profeta é viajar de avião, ser profeta é jantar nos melhores restaurantes. Não, todos os profetas da Bíblia passaram por um aperto muito grande. Muito. Vamos botar um exemplo, Elias. Elias foi um profeta que foi caiu do céu, foi ameaçado, correu para um deserto, pediu a Deus a morte, pelo fato do processo, né, que os profetas enfrentavam. O próprio Elias, ele profetizou que não haveria chuva, e dentro daquele processo, Deus mandou ele para o Querite, mandou para Serepta, mas Deus o alimentou. Então a gente vê que o caminhar do profeta naquele tempo não era fácil, né? O ministério profético era um ministério muito árduo, muito dificultoso, mas todos os profetas, biblicamente, Deus os sustentou. Porque Deus era dono da chamada do profeta. Uau. E quando Deus é dono da chamada de alguém, Deus sustenta. E quando chega no capítulo 19, né? 18 é a parte que é o vaso na mão do oleiro. O 19 é a botija quebrada. Isso. Deus manda Jeremias comprar uma botija, pegar essa botija, ir até o vale de Inom. Quando Jeremias chega até o vale de Inom, ele quebra aquela botija, se não me falha a memória, e quando ele quebra aquela botija, Deus estava mostrando que o vaso do capítulo 18, ele poderia até ser moldado novamente, ser restaurado. Mas a botija quebrada, ela não pode ser moldada de volta. Uma vez que estava quebrado, estava quebrado. Então no 18, Deus estava mostrando que o povo poderia ser restaurado de novo. Mas no 19, Deus falou assim, uma vez quebrado, acabou. Entendeu? Então, ali quando ele pega aquele vaso quebrado, ou jarra quebrada, no Vale de Inom, e perto daquele Vale de Inom havia aquele depósito de lixo que dizem, né? Que ali estavam o sacrifício de Moloque, de Amoloque, isso. Crianças, as lixeiras que eram depositadas ali, eu até esqueci o nome um pouco, mas depois que ele pega naquele vale e prega as palavras duras, a palavra do Senhor diz que logo após o Pazur, né, que ele era o superintendente do templo, ele vai dizer que o povo não poderia mais ouvir as palavras pesadas dos profetas Jeremias, que era uma palavra muito dura. Jeremias dizendo que Deus iria entregar o povo na mão da Babilônia, que Deus ia quebrar, ia entrar com juízo, e o povo não queria ouvir aquela palavra. Aí a Bíblia conta que o Pazur, ele se levanta contra Jeremias, pega Jeremias e prende ele. É isso, Josué. Fala um pouco sobre isso. É isso. E aqui a gente começa o nosso papo, né? Essa crise, Vitor, essa crise aqui que Jeremias está vivendo no capítulo 20, é uma crise que a minha geração, eu falo da minha geração, dos pregadores novos, os cantores novos, pessoas que estão entrando na igreja com essa fome de querer chamado, essa fome de querer cantar, de querer pregar. É uma geração muito talentosa, nossa geração. É uma crise que todos precisam entender, compreender e fazer uma devocional diária sobre essa crise. Porque essa crise que Jeremias está passando é uma crise que todo mundo vai passar. Porque Jeremias, ele entendeu, se não me falha a memória, são 20 anos depois do seu chamado. 20 anos de ministério. Jeremias, ele tem 20 anos de ministério, tem trajetória, mas os 20 anos de ministério de Jeremias não deixa ele isento de sofrer crise. Isso. É o que eu falo, o que você falou. Chamada não é sentimento, Vitor. Eu tenho um sonho. Chamada não é sonho. Eu tenho vontade. Chamada não é simplesmente uma vontade. Eu tenho um desejo. Chamada não é simplesmente um desejo. Eu quero pregar. Por exemplo, você é uma referência para muita juventude. Quero pregar igual o Vitor Souza. Vamos ver alguém aqui. Um amigo nosso. Renan Elivelto. Quero cantar igual o Renan. Quero cantar igual o Elivelto. Quero cantar igual o Léo. Cantar igual o Lucas, Matheus. Quero cantar igual a galera. Só que chamado não é cantar igual. Chamado é você ser diferente. Por quê? Todas as vezes que Deus chama alguém, ele fala que ele chama pelo nome e ele confirma o chamado profético na vida de um profeta. Porque existia diversos tipos de profetas. Aleluia. Existia profeta do templo, profeta do palácio, profeta dos sistemas. Existe profeta que era sustentado para ser profeta. Deus não. Deus chamou Jeremias na particularidade para ser profeta. Então não adianta eu tentar forçar uma porta se Deus não me chamou. Não adianta eu tentar forçar algo que Deus não está comigo. Não porta aberta não significa que Deus está ali.
Então, tem gente que quer pregar, quer cantar, quer exercer funções de chamado, só que não está pronto para a crise que está por vir. Uau, Jeremias, ele profetizava fora, mas dentro ele sofria crise interna. Jeremias, ele profetizava fora, mas dentro ele não via nada mudar. E ser profeta é isso. Quantas das vezes, Vitor, tu já pregou, Deus vai mudar, Deus vai fazer. Vitor, Deus mudou na minha vida. E a tua vida, às vezes, as coisas dentro da nossa casa não tá totalmente ao contrário daquilo que profetizamos. Essa é a crise que Jeremias está enfrentando. Olha, 20 anos de ministério, mas os 20 anos de ministério não deixou ele isento da crise existencial. Ele fala, não sou melhor do que meus pais, não sou melhor que meus antepassados. Eu prefiro voltar, maldito é o ventre da minha mãe que me gerou. Olha a crise de Jeremias. Jeremias, ele pede a morte. Jeremias, ele quer largar o chamado. Porque o que ele sente é tão forte que é capaz de ele pedir a morte. Mas aí você vai entrar comigo, porque o chamado é maior do que a dor que eu sinto. O chamado é maior do que a crise que eu sinto. O chamado é maior do que a lágrima que ele sente, né, José? O chamado é maior do que a dor que ele está enfrentando. A palavra do Senhor diz que Pazu amarra ele numa madeira de arara, se não fala a memória, pega um chifre e dá na cara de Jeremias, bate em Jeremias. E Jeremias, ele mesmo apanhando, ele profetiza dizendo que o juízo também ia chegar para Pazu. E depois que ele apanha, ele começa a entrar nessa crise interna com Deus. Dizendo, isso é lindo. Você disse que eles não iriam prevalecer contra mim, mas toda vez que eu prego, eles prevalecem, né? Ele disse, nunca mais quero falar no seu nome, nunca mais farei menção dele, né? E sendo que Jeremias, ele entende que ainda que a pressão grite, o chamado já está no sangue dele. O chamado está no sangue. Ainda que a pressão aumente, né? Deus já tinha o projeto de chamado para a vida dele. É o que você sempre fala. Chamado não é sentimentos, né? Que você fala. Não tem como colocar o sentimento na frente do chamado. E onde que Jeremias apanha? Jeremias apanha na face e o espaço geográfico que ele apanha, Vitor. Jeremias, ele apanha no espaço geográfico onde ninguém queria apanhar. Ele apanha dentro do templo. Só que mesmo assim, as feridas do rosto de Jeremias não impedem Jeremias profetizar. As marcas dos processos te levarão ao ápice do propósito. Então a gente vê que quando ele começa a falar para Deus, maldito seja o ventre da minha mãe, maldito quem deu a notícia para o meu pai que eu era um menino homem. Então parece que Jeremias está invalidando tudo aquilo que Deus falou para ele lá atrás. Deus disse para ele, desde o ventre eu te chamei, eu te conheci, te santifiquei. E agora ele fala assim, maldito seja o ventre da minha mãe. Como é que o maldito seja o ventre da mãe dele, José? Se Deus falou que escolheu ele desde o ventre da mãe dele. Então Jeremias estava querendo até condenar aquilo que Deus santificou pelo tempo que ele estava enfrentando. E parece a gente. Isso é muito sério. Ele fala assim, maldito seja o ventre da minha mãe. Como é que ele vai dizer assim, maldito seja o ventre? É desse jeito mesmo. Como é que ele vai dizer, maldito seja o ventre da minha mãe, se Deus falou que eu te santifiquei lá dentro? Mas às vezes é assim, o tempo que nós enfrentamos é tão difícil, tão doloroso, que às vezes a gente tenta até mudar o cenário em glória que Deus fez pra gente, né? E isso é muito magnífico, que ele começa a indagar, aquela indagação, e ele fala assim, nunca mais farei menção dele. Aí que pega, né, José? Aí que pega. Quando a gente fala assim, nunca mais vou pregar, nunca mais vou dirigir. Quantas das vezes já te liguei com a Vitor, não dá mais pra mim, não prego mais. Quantas das vezes? Quando a gente fala, nada tá mudando, mano, vamos parar. Quantas das vezes nós entramos na nossa crise, nossos complexos, e fala, Vitor, mano, não dá. Quantas das vezes? É isso que a gente precisa alertar quem nos ouve. É isso que precisamos alertar quem... não é quem tá chegando agora, quem nos tem como referência. Para vocês que estão ouvindo aí, um recado. O chamado que Deus tem para a tua vida é maior do que qualquer coisa que você enfrentar. Tu vai chorar, vai passar no processo, vai passar na luta, no vale, deserto, mas nada vai matar o propósito, a chamada que Deus tem com você. Então, você que está aí nos ouvindo, vai adiante, debaixo de dor, de lágrima, de processo, porque quem te prometeu, ele é fiel para cumprir. Tá bom? O Vitor inicia o projeto e para. O Josué inicia o projeto e para. Mas Deus, quando ele inicia um projeto, ele vai até o final. Porque a última palavra sempre vai ser dele. É isso.
E essa é a lição. O chamado é maior do que a dor que você sente. Ele não respeita o nosso momento. Não respeita o momento de... olha só, o Josué, levanta-te... Moisés morreu, mas tem uma Canaã, tem o Jordão, levanta. O chamado não respeitou o luto dele, mano. Ele teve que levantar. Uau, o sentimento de Jonas não foi maior do que o chamado de ir. Ou tu pode até entrar dentro do barco, tu pode até pegar a direção, mas enquanto você entrar nesse barco, eu vou mandar uma tempestade, vou parar esse barco. Nem que tu vá de peixe, nem que tu vá de grande peixe, mas tu vai ir por onde eu quero. Esse é o chamado. Deus, ele chega para quem? Ele chega para Ezequiel e fala: Ezequiel, vai ter luto na tua casa. Mas olha só, não tem luto. Vai ter morte, mas você não vai fazer o tempo de luto. Por quê? O chamado é maior do que a dor que você sente. E Deus chega para Paulo e fala: Paulo, foram 3 naufrágios, né? Foram açoite, não foi? Foi quarentena, não foi? Mas prossegue. Por quê? Porque o chamado que está sobre você é maior do que a dor que você sente. Se um dia, Vitor, a nossa motivação estiver no nosso sentimento, nas nossas dores, se nossos desejos falar mais alto do que o nosso chamado, a nossa motivação está errada. Exatamente. Está errado. Exatamente. Esse é o nosso problema, porque nós colocamos muitos sentimentos. A gente encontra o irmãozinho, e aí, varão, como é que tá? Não, eu saí da igreja, por quê? Desisti. Porque esse é o nosso problema, porque nós acostumamos com portas abertas. Só que às vezes Deus tem milagres com portas fechadas. Quer ver uma coisa? A gente bora muito por um emprego, por alguma coisa na nossa vida. Deus abre. Às vezes Deus vai abrir porque você tanto pediu, só que não é a permissão dele. E nós ficamos frustrados naquilo que nós pedimos para que ele abra. E às vezes, quando está fechado, a gente está cantando, a gente está pregando, a gente está executando. A gente está fazendo o ofício que está sobre nós. E se ele abrir, isso tudo frustra. É isso que vem a crise. Então é muito interessante, porque a gente está falando de vários profetas, homens de Deus, que o chamado estava na frente, né? De qualquer coisa. Para mim também, o do Magnificat de Ezequiel que você citou, Deus falou com ele de manhã, que Deus iria arrancar como um golpe o sentimento dos teus olhos. E quando chegou a tarde, a esposa dele morreu, e Deus disse para ele assim, não pega pão dos enlutados. Isso. Não veste sandália do luto. Não. Levanta e profetiza. Não tira a lágrima dos teus olhos. Mano, como é que o cara vai perder uma esposa? Alguém que tinha conexão com ele, não vai poder chorar, não vai poder ficar de luto pelo fato de chamado. Porque o chamado era maior do que o sentimento, do que o que ele estava enfrentando. E é assim na nossa vida. Quem vive chamado vive céu aberto. Isso aí. E ele vai gritar: iludido eu estou e iludido eu fiquei. Para mim, isso aqui é a pior parte que Jeremias Isso aí é a parte que ninguém entende. A gente posta muito no Zap, né? A gente posta muito no Zap, ninguém entende essa parte. Essa parte eu quero que você fale, mas também quero que você fale com trajetória da sua vida. O momento que você vivenciou, que falou assim, não, Deus não está comigo. E o momento que você viu que você nasceu para isso. Deus tinha o chamado desde o ventre também. É complicado, cara, porque a gente pensa assim, caraca, como é que Deus me chamou para isso? Por que Deus me chamou para isso? Né? A gente tem que ter em mente 3 coisas. Saber quem nós somos, saber para onde vamos e saber por que nós estamos indo. Então, tem momentos na nossa vida que eu fui igual a Jeremias. Eu falei, cara, estou iludido. Deus falou que ia fazer e não fez. Deus falou que ia abrir e não abriu. Deus falou que ia acontecer e não aconteceu. Porém, não é no meu tempo, não é na minha hora, não é da minha vontade. Sendo que eu entendi, tem um momento que eu entendi, eu não tenho que questionar, só tenho que caminhar. Caminhar em direção do propósito, caminhar em direção do chamado, caminhar em direção daquilo que ele falou que ele ia fazer na minha vida. E ainda que hoje eu não esteja vendo, o Renan Lopes, ele fala algo muito, muito importante que eu me apaixonei nessa frase. Ele fala assim, eu posso errar por acreditar demais, mas nunca por não acreditar. Posso errar por crer demais, mas nunca por não acreditar. Isso é muito importante porque você também acredita que você também viveu um tempo que você fala assim, não dá mais não, vou parar, vou largar. Né? Mas quando eu olho para mim assim, eu olho para o cenário e falo, não tem como. Quando eu falo que vou parar, chego no dia seguinte onde eu tô em cima do altar pregando. E é lindo porque o mesmo altar que a gente fala que vai largar, o mesmo altar que supre a nossa necessidade, o mesmo altar que nos tira sorriso, a melhor coisa que tem quando a gente vê alguém sendo edificado pelo que Deus tem com a gente. Isso é lindo. Isso já tá em nós, mano.
Agora me fala você também. Faz a pergunta. Tempo aí. Qual foi o tempo que você achou, de repente, igual Jeremias, com a pressão, que você achou que você estava iludido, que Deus não ia fazer? Mano, isso já tá em nós. Parece que... Eu não consigo te expressar esse sentimento do chamado que arder tanto na gente, sabe? Sempre brinquei, eu, meus primos, Pedro, Lucas, Juninho, nosso quintal de culto, sabe? Só que ele sempre me colocava como o pastor. Eu nunca era alguém que estava assistindo. Eu sempre era o pastor, sabe? E isso parecia que eles já entendiam o chamado que Deus tinha na minha vida. Eu sempre ia com o microfone na mão, eu sempre fazia o batismo de tudo. E chegou um momento que começou a ir para fora esse chamado, sabe? Começou a crescer, a arder muito esse chamado em minha vida. Só que chegou um momento na minha vida, Vitor, teve uma fase que você sabe muito bem disso, que eu passei e eu falei, não quero mais. Eu desisti. Só que antes, na pandemia, Deus ele colocou uma palavra no meu coração sobre o chamado. Que essa palavra já pregamos juntos várias vezes em dupla, sobre a dor não pode paralisar o nosso propósito. E eu estava em casa, na minha cama, deitado, e meu pai falou assim comigo, você quer parar? Eu te respeito. Mas você não lembra da pregação que você pregou um dia? Que o chamado não é maior do que... Ou melhor, que a dor não é maior do que o teu chamado. E eu olhei assim... Falei, mas no momento a dor tá prevalecendo. Tô igual a Jeremias. No momento a dor tá prevalecendo. É somente isso. E isso ardeu no meu coração. Porque meu pai é a minha maior referência. E foi algo que ele gravou essa palavra, essa pregação. Isso foi em 2020, se eu não me falha a memória, 2019, eu acho que foi 2019. E Deus ele chegou para mim e falou isso. Através do meu pai. E isso foi um combustível para eu continuar. Por quê? Porque eu já estava desistindo. Eu falei, não, mano, não quero mais. Você sabe muito bem disso. Eu falei, não quero mais. Tô iludido. A crise gritou dentro de mim. Só que maior do que a crise é o que me motiva a estar no altar. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho. E é isso tá contigo. Eu sei que tá contigo também, tá comigo, tá com pessoas que só quem vive o altar entende. Sabe? De repente, quando eu estou no altar pregando, dirigindo o culto, de repente... Exatamente. O altar é o nosso combustível. O altar, ele grita. E, se eu não me engano, acho que Champlin fala isso. Quanto mais você foge do teu chamado, maior é a confirmação do chamado que Deus tem na tua vida. E aí ele diz, né? Aí ele fala assim, não falarei mais, iludido eu estou, tal. Aí deixa eu falar pra ele. Aí ele mesmo diz, mas o chamado era como se fosse, eu acho que não fala a memória isso. Era como se fosse um fogo cerrado nos ossos dele. O coração dele queimava, mano. Isso é muito lindo. O chamado cerrado nos ossos, né? E a gente vai ver que esse chamado cerrado nos ossos liga lá. Antes do ventre. Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Então, o Jeremias já foi formado com um chamado, mano. Isso é muito magnífico. Ele fala assim, eu não consigo me conter. Porque o meu coração queima e tá cerrado nos meus ossos. Isso é lindo. Vamos né? Então, aplica para alguém que tá ouvindo. Então eu quero dizer para você que não tem como correr. Tá cerrado nos teus ossos, no teu coração. Eu costumo dizer que você pode fugir de tudo. Mas para onde você fugir, dentro de você existe uma chamada. Uau, Vitor. Isso aí eu nunca tinha escutado. Não, isso aqui foi do céu. Deus, essa aí é nova. Você pode fugir de tudo. Mas para onde você fugir, tu vai bater de frente com ela. Uau. Prazer. Tu é chamada. Né? Então, tipo assim, Jeremias, ele tentou, mano. Iludido, bateu o pé, mas tava nos ossos. Não tem pra onde conter. Aí, mano, magnífico. Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, né? Capítulo 3, versículo 21, 19 por ali. E como é que pergunta? E aí, Jeremias, como é que você tem sobrevivido? Calabouço, prisões, chicote. Como é que você tem sobrevivido? Guerra, luta, pressões. Aí Jeremias escreve, né? Porque eu trago à memória somente aquilo que pode me dar esperança, né?
Ele entende tudo aquilo que eu estou passando não me dá esperança. Então eu enfrento isso aqui tudo, mas a minha memória é que um dia isso tudo vai mudar. Então por isso que Jeremias enfrenta isso tudo debaixo de uma graça. Porque ele só coloca na mente dele aquilo que pode dar esperança, né? Porque ainda que aquele processo era muito duro, aquele processo não seria eterno. Uau, isso é lindo. Ele tá crendo na promessa. Eu sempre falo isso, porque a gente crente é doido mesmo. Tudo ao contrário, chicotada, pressões, feridas, tudo indo ao contrário. Desemprego, crise na casa, crise familiar, tudo ao contrário. Só que a gente caminha pro culto, caminha pra igreja. É porque o fogo, Josué, quando fala de fogo, quando fala de ossos, a gente pode botar assim, não dá pra parar não, mano. Não dá pra parar. Não motiva a caminhar. Às vezes você tá vendo nada, mas fala assim, não, meu irmão, vai acontecer. Isso aí, e a resposta para isso é o quê? Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Essa é a resposta. Então aqui, o que queremos passar para quem está nos ouvindo agora é que a chamada é maior do que a crise que você sente. Não, você não vai parar. Não, José, eu quero... Não, você não vai desistir. Você não está iludido. Esse processo faz parte da tua chamada. Tem gente, Vitor, que... A gente precisa falar isso. Tem gente que acha que chamada é viver pregando por aí, avião e tal. Tem gente que acha que chamada é estar nos outdoors, estar nos banners da vida. Tem gente que acha que chamada é ter dinheiro, é ter carro, chamada é ser famoso. Só que chamada vai além disso. Tem gente que vai profetizar no palácio, como Natan profetizou. Tem gente que vai profetizar como Jeremias profetizou. E tem gente que vai ser um anunciador, como João Batista. No deserto. No deserto. Isso. Só que o que nos dá a segurança que Deus está conosco é que independente de onde nós estejamos, o Senhor está ali. Aqui, hein? Desceu. João Batista estava no deserto, mas Deus estava com ele. Independente do ambiente que eu esteja, o importante é Deus estar comigo. Porque o sucesso é ser bem sucedido naquilo que você está fazendo. Eu já, você está aí falando... Glória. Parece o céu se abriu aqui. Se abriu aqui. Senti a mesma ligação. Porque é o seguinte, João Batista estava no lugar improvável, deserto, né? A chamada dele era... Ele escolheu... Deus tinha um negócio com ele no deserto. E quando Deus tem um negócio contigo, até deserto, mano, vira algo propício para o teu crescimento. A Bíblia conta que o povo caminhava 3 dias, 3 noites para ouvir a mensagem dele no deserto. E nesse ponto, você sabe que o templo existia. Ele era filho de sacerdote. Já que pediram ele pregar no templo por causa do sistema, ele fez o deserto de altar. Uau. E o deserto enchia de gente. Né? Enchia de gente para ouvir a mensagem dele, né? Então ele entendeu, ainda que a região geográfica me impeça de pregar lá, aonde eu vou, a minha chamada vai comigo. Isso aqui é lindo demais. Então chamada é isso, ser profeta é isso. É você entender perfeito. Aonde eu piso. Não importa. Deus pisa comigo. Isso é muito lindo que você falou de João Batista, porque já que ele está no deserto, Deus está com ele, pessoas param para ouvir ele, o que eu posso fazer para eu impedir? Porque ele profetiza contra o sistema. E profetizar palavras duras, isso é pérola demais. Profetizar palavras duras no meio do deserto e alguém está me ouvindo, ou alguém está ouvindo João, isso é ameaça para o meu ministério. Então o que vão fazer? Herodes fala, pega a cabeça de João e corta. Porque ele está no deserto profetizando, pregando palavras duras e estão ouvindo ele pode ser ameaça para o meu sacerdócio. Então, corta a cabeça de João. Porque tem um professor nosso, né? Isso. Que dá a informação que aquele feito da menina pedir a cabeça dele não é só pelo fato dele revelar o casamento errado de Herodes com a cunhada, né? Isso, com a família que ele casa de incesto. Tinha algo por fundo que era mais importante pelo fato do templo, dele ser filho de sacerdote, e ele vê que o povo crescia com ele, né? E se o povo tá cheio para ouvir João que prega lá fora, daqui a pouco o povo vai querer ele pregar aqui dentro. Então não importa onde eu esteja. O importante é Deus estar comigo e pregar a verdade que está no nosso coração. Independente da crise que tiver. Igual Jeremias. Jeremias continuou pregando,
Porque ele entendeu que havia um propósito muito além daquilo ali. Isso é lindo. Muito antes de chorar, de bater pé, de falar que vai desistir, havia um propósito, havia uma chamada. E é maior, mano. É maior. E tu já teve um momento de... Igual Jeremias, e momento que você viu a crise. Não, a crise foi gritante em mim. Mas você já... Mesmo no momento de você ver a crise, você já viu a mão do Senhor no meio dessa crise? E, mano, todo dia eu vejo a mão do Senhor em várias Conta crises. pra gente. Várias... Vai ser gostando de entrevista. Parece. Vamos lá. Então, mano, muitas crises. Eu acho que a maior crise que todo mundo enfrenta é a crise mental, a guerra mental. Tua mente é um campo de batalha 24 horas. E Deus fala assim, não freia, não faça nada agora, fica tranquilo agora. E a gente que vai e vem, sobe, desce, entra e sai. A gente pega muita guerra, né? Muitas pelejas, a gente entra e sai. Mas o Senhor, ele tem nos sustentado porque quando Deus é dono da nossa chamada, ele nos sustenta até o fim. Nos sustenta até o fim. Né? Só você sabe que eu vejo de Deus. E a gente fala aquela situação, ninguém conhece minhas guerras. Isso. Ninguém conhece minhas pelejas. Então, a prova de que Deus está sustentando, veja a mão de Deus, é a prova que eu estou de pé mais uma vez. Né? E eu costumo dizer que não tem por onde correr, é isso mesmo, e viver. Isso é lindo. Isso que você falou é lindo, porque Jeremias passou por isso, mas a mão do Senhor está comigo. Aí ele falou, quero parar, mas eu não consigo parar. Eu quero desistir, mas o que está sobre mim me impulsiona a pregar. Quantas vezes nós já pregamos querendo desistir? Quantas vezes nós já profetizamos querendo desistir? Quantas das vezes fomos para a igreja querendo paralisar? Aí no nosso pior momento, Deus usa a gente para alguém. No momento de dificuldade, Deus está usando a gente para alguém. Quando tu quer chorar, é o ápice da tua mensagem. É que Jeremias foi ferido no tempo, mas você vai profetizar no tempo. Tá doendo, mas você não vai parar de profetizar. No nosso ápice, assim como Jeremias viveu, de crise que saem as melhores mensagens. Isso aqui é muito louco, né, mano? Porque parece que tá tudo dando errado. Aí Deus falou assim, não, isso aqui só é um caminho que eu tô te levando para extrair o melhor de você. Para você ir pro Getsemane, no lugar da tua prensa, para extrair o melhor de você. Eu quero forjar algo dentro de você. Isso aqui é muito interessante. E algo que eu quero passar, que você quer passar para alguém que está nos ouvindo agora, é para não desistir no meio da crise. Porque a crise, ela passa. A fase passa. O dia mal vem para todo mundo. Passa. É passageiro. É dar acesso a quem te leva ao propósito. Uau, muito Isso bom. que Jeremias viveu. Jeremias falou, eu preciso paralisar aqui. A crise não pode ser maior do que arde no meu peito, nos meus ossos. Se o momento, Vitor, você já falou isso pra mim, se um dia a crise ser maior do que o meu chamado, querer ser maior do que o meu chamado, você me puxa, mas você não me perde. E é isso que Jeremias entendeu. A crise está sendo maior, mas a dor não vai impedir de executar o meu propósito. E então, pra gente caminhar aqui, quase no final, a pergunta é essa, ele parou? Não. Ele parou. Então, a gente está proibido de parar mediante as pressões que se apresentam. Uau. Você que nos ouve, você está proibido de parar diante da pressão que lhe apresenta. Porque essa pressão, ela não é maior. Porque tem alguém na tua retaguarda. E esse alguém é quem lhe entregou a chamada. E como tu tá com a camisa aí, o Sanalmente, Salmamente. né? É todo um spoilerzinho. Você que deseja aí procurar. Só nos procurar que Deus é bom. Então nós temos que a cada dia caminhar debaixo da direção da mão do Senhor. Ninguém está isento de passar pela lágrima, ninguém está isento de passar pelos processos, ninguém está isento de passar pelas crises existenciais, pelas crises internas, externas, mental. Isso faz parte do chamado. Faz parte. O Deus que... A única coisa que não pode acontecer é você parar dentro disso. É isso que eu vou falar. Né? Não pode parar, porque o Deus que ele apontou o destino é o mesmo Deus que estava com Jeremias no ápice da vida dele. E isso é muito interessante, Vitor, porque muitas das vezes quem está nos ouvindo agora já passou por isso.
Poxa, Deus falou da promessa, Deus falou que vai fazer, só que ele aponta a promessa, ele não fala a trajetória. Porque se fosse pela trajetória, já teríamos desistido. E isso que Jeremias passou, poxa, Deus falou que ia fazer, Deus falou que ia acontecer. E eu estou aqui nessa crise. Parece que Deus está olhando para Jeremias e fala assim, Jeremias, tu sabe de nada. Tu está nessa crise, mas eu não te abandonei no meio da crise. Tu está nesse deserto, mas eu não te abandonei nesse deserto. O Deus do capítulo 1 é o mesmo Deus do capítulo 20. Uau. Esse que nós não entendemos. Muito bom. Olhamos para o vento e não chegamos Deus no meio do vento. O Deus da bonança também é o mesmo Deus do vento. E muitas das vezes tem gente que desiste. Porque ser profeta, pregar, cantar, é passar por luta. Mas muitas das vezes tem pessoas que desistem porque o chamado está focado no sentimento. E se meu chamado está focado no sentimento, primeira crise que vem eu já desisto. Primeiro evento que vem já quebra. Sensacional. E Jeremias, ele vê isso. A crise veio, mas eu tô focado na promessa. Então, a pressão existencial, né? A crise existencial não paralisou o chamado de Jeremias. É isso. Porque o chamado veio muito antes da crise, né? É isso. O chamado veio muito antes da crise. Então, para a gente fazer nossa conclusão aqui, Josué, porque a gente já falou muito, né? A gente vai frisar isso aqui para alguém. Você está proibido de parar, não tem como parar. Deus já lhe entregou um propósito, já lhe entregou uma chamada, já lhe entregou uma direção. O teu papel é somente caminhar em cima desse propósito, dessa direção, que vai dar tudo certo. É isso? É isso. Para frisar, marcam a gente lá no Instagram que a crise não é maior do que o chamado. Tá doendo, continua. Tá doendo, não prega. Tá doendo, canta. Tá doendo, não para de ir para o culto. Tá doendo, não larga a liderança. A crise chegou, não larga o que o Senhor colocou na sua mão. O teu ofício é maior do que a tua vontade de parar. Isso e se por acaso doer, machucar, lamentar, lembra de Lamentações capítulo 3, verso 21. Trago à memória somente aquilo que pode me dar esperança. Pra gente frisar, isso é muito lindo. Né? E a esperança que, como diz aqui, o céu não mente. A esperança que vai acontecer. Vai acontecer. Isso é muito lindo. Isso é fantástico demais, mano. Isso é fantástico demais. Então, gente, essa foi o nosso papo de Bíblia. Hoje, nossa estreia com meu amigo, meu irmão, meu parceiro, presbítero Josué Almeida. Mano, que Deus te abençoe, viu? Obrigado, tamo junto. Estamos nessa nova jornada. Eu creio que o céu vai fazer grande coisa. Essa nova jornada vai ser impactante. Vai ser surreal. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que nos assistem, que nos ouvem. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com alguém, se inscrever no nosso canal, dar um like, viu? É muito importante a tua comunicação conosco, a tua colaboração. E também quero agradecer a todos os amigos intercessores, ajudadores, apoiadores, também a nossos patrocinadores, tá bom? Muito obrigado por vocês. Na próxima eu vou anotar o nome tudo direitinho. Caroline Santos, tá bom? A melhor design de Júnior, Deus te abençoe, amigo. Tamo juntos, tá bom? É top. Mano, isso é muito lindo, vamos que vamos. Não esqueçam de compartilhar. Vai sair já no canal, compartilhe bastante, marca o nosso @ lá. E vamos expandir o reino juntos. E esse foi nosso Papo de Bíblia. Toda terça-feira, às 9 horas da manhã, tem um vídeo novo sem faltar aqui no nosso canal. Tá bom? Afinal de contas, antes de concluir, nós precisamos falar a nossa frase. Porque projetamos muitas às vezes no ônibus indo para a faculdade. E esse momento aqui é um momento muito emocionante para mim, para nós. Esse momento aqui é um momento muito marcante, porque projetamos isso muito. Então nós precisamos falar nossa frase, afinal de contas. O céu não mente. É isso. Deixa eu falar pra vocês, não esqueçam de seguir o Josué lá no Instagram, @Josué Almeida OFC. E lá também, @Victor Souza Oficial, tá bom? Não esqueça. Tamo junto, gente. Obrigado. Esse foi o nosso Papo de Bíblia de hoje. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Tamo junto, galera.